Olá, queridos, olá, queridas. Você está no ImaCast, um espaço onde são abordados assuntos que possam agregar a sociedade como um todo. Eu sou André Lucena, sou psicólogo, tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, sou especializado também em análise do comportamento aplicada ao autismo, mais conhecido como psicoterapia ABA, voltado ao autismo. Eu sou pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental para crianças e também pós-graduando em filosofia contemporânea. Quero estar deixando os meus mais intensos agradecimentos aos colaboradores do IMA por ter aberto esse espaço para conversarmos acerca de um assunto tão apaixonante para nós, que é o transtorno do espectro autista. Nós estaremos falando sobre tecnologias que podem ajudar essas pessoas no seu dia a dia. No Brasil, nós temos pelo menos 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com o transtorno. Pelo menos uma em cada 38 pessoas no nosso país são autistas. É um transtorno neurodivergente, ou seja, a pessoa já nasce com o transtorno, não pode ser considerado como uma doença, pois a pessoa nasce autista e será autista até o final de sua vida. Todavia, mesmo não havendo cura, há tratamento. Nós temos duas abordagens psicoterapêuticas que são sensacionais, que vem levando esperança para milhares de pessoas com diagnóstico e também de famílias, que é a terapia cognitivo-comportamental e também a análise do comportamento aplicada, o ABA. E para discorrermos sobre esse assunto, dos meios de tecnologia voltado para esse público, nós estamos à mesa com três queridas. A primeira é a doutora Vandecleia Mouro, ela que é secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos da Prefeitura de Campinas. Olá, doutora querida. Vou pedir para você, por gentileza, para se apresentar, falar um pouquinho das suas funções à frente da secretaria e fique à vontade para mandar um beijo, um abraço para quem você quiser. Olá, doutor, que bom, satisfação estarmos aqui juntos, falando de um tema que podem achar que não tem nada a ver, tecnologia e TEA. Nós vamos descobrir aqui juntos. Um prazer e uma satisfação estar aqui, tanto com o senhor, quanto com a Fabiana, que também vai falar um pouco, e com a minha amiga Lília. Eu gosto de me apresentar normalmente, doutor. A gente tem o hábito de falar das nossas formações, mas eu acredito muito que tudo que eu conquistei se deve àquilo que eu sou hoje. Quem eu sou? Eu sou uma filha de uma mulher maravilhosa que trouxe para mim os valores e princípios são inegociáveis. Sou somos em 4 irmãos unidos, família linda. Sou também esposa, meu love, a gente é casada há acho que vai fazer 29 anos. Love, desculpa, tá? Mas acho que é 29. 29 anos. Lá em casa, quem é bom das datas é ele. Uhum. Sou mãe de um príncipe de 27 anos, casado também. E sou, como você colocou, eu estou na função de gestora pública. Estou à frente da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, mas também tenho minha formação em Direito, sou advogada. E atuar nesta área da assistência social traz para mim um propósito, uma direção. Então, toda vez que eu sou convidada a falar sobre esse tema, me sinto muito privilegiada. E aqui a gente vai conversar um pouquinho. Obrigado, doutora. Ao meu lado está a querida Fabiana Aires. Olá, Fabiana. É. Ela que é colaboradora aqui no IMA. Vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho das suas funções aqui no IMA, mandar um beijo, um abraço para quem você quiser. Fique à vontade. Eu sou a Fabiana, eu trabalho no setor da assistência social, trabalho 8 anos no setor da assistência, trabalhei nos CRAS atendendo, lá aprendi muito mesmo, principalmente as histórias das mães. Parece que as mães de filhos autistas vinham sentar na minha mesa, assim, parece que era para eu atender. E aprendi muito com elas, é aí que eu fui percebendo o meu filho, né, autista. Eu sabia que ele era diferente, mas eu não sabia o que era, né? E aí eu ali atendendo no CRAS, eu fui
percebendo que foi, sabe, quando você vai ticando assim, nossa, meu filho é assim, é assim, é assim. E aí eu fui atrás e o médico, só dele entrar na sala, ele já falou assim, ele tem um transtorno do espectro autista, né, mãe? Eu falei assim, a gente vai, tô aqui para saber o que que é, né? E aí a gente fez os testes, passou com a psicopedagoga e deu mesmo o diagnóstico. E atendendo uma mãezinha, ela falou assim: eu percebi também que eu sou diagnosticada como transtorno autista, né? Porque o médico, eu entrei na sala do médico e o médico falou que eu era. Aí eu fui, nossa, será que é alguma coisa? Aí eu fui tipo, uma ação, né? De autista, acho que foi no mês de abril mesmo. E eu fui atrás de saber os direitos pro meu filho, né? Que na escola realmente assim é difícil conseguir ter o acompanhamento de um profissional. E eu fui atrás disso. E aí a moça falou assim: Nossa, mãe, você tem todo a característica, não é só seu filho. E aí eu, encucada, eu fui atrás, né? E eu tenho diagnóstico, eu com 46 anos sou diagnosticada com espectro autista. Quando você recebe o diagnóstico, é como se colocasse o pingo nos is, né? E aí você vê que tudo que você passou tinha algum sentido. Aí você começa a perceber os sentidos do que você passava. Antes eu era taxada como tímida, eu não tinha amigo. Hoje eu tenho, mas assim, bem pouquinho. Mas é do diagnóstico mesmo, de socializar. Então faz pouco tempo que eu faço o tratamento. Hoje eu tenho menos crises, né? Porque eu tomo remédio. É difícil achar o remédio certinho, mas hoje tá tudo bem mais controlado. E hoje eu consigo trabalhar bem, acompanhar meu filho bem, ter um relacionamento com a família, com as outras pessoas, bem melhor do que era. Por incrível que pareça, o diagnóstico tardio ele tem sido muito comum. Eu atendo crianças autistas cujos pais foram diagnosticados depois dos 40 anos. E para esses pais, por incrível que pareça, foi libertador, porque eles começaram a entender o porquê de alguns comportamentos, principalmente na infância e na adolescência. Isso. Seja mais do que bem-vinda, querida. Uma alegria ter você à mesa. E à minha frente está a querida Lília. Olá, Lília, querida. Ela que é psicopedagoga. Fique à vontade, se apresente. Se quiser mandar um beijo, um abraço para alguém, fique à vontade. Muito obrigada, doutora André. É um prazer participar aqui com vocês. Eu sou Lilian, sou psicopedagoga, né, como o doutor falou. Sou especialista em autismo e TDAH, né? Já atuo nessa área há alguns anos. E pela necessidade dos atendimentos, né? Eu era educadora e quando a gente começou a ter essa demanda de crianças, né, com diagnóstico, a gente entendeu a necessidade de se especializar. E foi onde eu entrei na especialização. E hoje é um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto que é muito importante. Tenho autistas na família que foram diagnosticados após a minha especialização, porque aí a gente começa a entender algumas coisas, começa a entender alguns traços, começa a seguir por outros caminhos, né? Então, hoje a gente já tem alguns autistas identificados na família por conta disso e já vamos aí alguns anos ajudando as famílias a entenderem o processo, né? Eu trabalhei bastante tempo com orientação parental, né? Como a gente havia conversado, que eu acho que é a parte mais importante, que muitas famílias ficam, às vezes, perdidas, né? E agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Né? E a gente percebeu nesse período aí de trabalho que realmente, muitas vezes, quando a mãe recebe o diagnóstico da criança, a gente fala que tem o luto do diagnóstico, né? Mas quando a própria mãe ou pai recebe o diagnóstico, a gente percebe que há um momento de alívio, de entender, né, que realmente existia, né, como a Fabi falou, existia um porquê daquelas coisas que aconteceram, existia um porquê de tudo o que eu passei. Então, é muito legal você participar desse processo. É um prazer estar aqui. Uma alegria muito grande ter uma mesa, querida. E é interessante que, conforme a gente vai trabalhando cada vez mais com esse público, a nossa atuação não fica restrita somente ao set psicoterapêutico. A gente acaba sendo também limitante da causa autista.
Você falou sobre a questão da orientação parental, é o que eu sempre falo para os pais das crianças que eu atendo. O meu paciente é o seu filho. Todavia, vocês exercem a função de coterapeutas. Nós trabalhamos com o seu filho, nós somos o psicoterapeuta deles, mas são vocês que vão colocando em prática o que nós estamos trabalhando com essa criança. Então você entrou num assunto bem interessante e que também é apaixonante para mim. Queridas, entrando de uma maneira mais direta no nosso tema, eu gostaria de estar iniciando o nosso diálogo, a nossa conversa, falando sobre a disfunção executiva. É um problema que atinge não somente autistas, mas também crianças, adolescentes, adultos que foram diagnosticados com TDAH. A disfunção executiva, ela acarreta sérios prejuízos, tanto para autistas quanto para quem tem o TDAH, porque a vida dessa pessoa passa a ser muito conturbada, ela tem muita dificuldade em se organizar. A questão da procrastinação também é algo muito intenso. E eu gostaria de perguntar para você, querida, o que o IMA tem fornecido para você em termos de aplicativo, de tecnologia, para você desenvolver a sua função aqui? Olha, para a IMA é muito novo, porque não tinha esse diagnóstico. Acho que eu fui a primeira ou a segunda pessoa a ser diagnosticada como autismo. Então, eu acho que a empresa está aprendendo ainda, né? Porque, assim, foi um susto para eles também, quando eu vim com o laudo. E eles não tinham como acolher, né? De imediato. E acho que foi de um ano para cá. Então, eles começaram a entender também. Os supervisores começaram a estudar como. Então, eu estou aprendendo com eles e eles estão aprendendo comigo. Minha supervisora fala que ela está aprendendo muito comigo. Uma mão de duas vias. Isso, ambos aprendem. E, coincidentemente, eu e mais um menino, na mesma equipe, a gente é autista, né? Nós dois. Então, a gente está aprendendo um com o outro. Olha, vai ser assim, então vamos fazer a fraseologia desse jeito para você entender, para outra pessoa entender, e eu estou recebendo esse apoio, né? E acho que a empresa estamos aprendendo juntos. Legal. Doutora Valdicléia, a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa nesse sentido, sobre o papel, a contribuição dos aplicativos, dos meios de tecnologia? Doutor André, eu acho que o primeiro é tentar entender o que é essa disfunção executiva, porque eu tô aqui, eu não sei você, Fabi, mas tô no meio de 2 doutores da área, disfunção executiva. Eu falei, gente, o que será que é isso? Eu acho, e veja se eu estou correta no meu entendimento, a disfunção executiva é a dificuldade de se organizar, é isso? Perfeito, pronto. Doutora, Isso. Perfeito. Eu colei. Paulinha, mais do que bem-vinda. Então, quando a gente fala da tecnologia, afinal de contas, estamos num ambiente de tecnologia e a Fabi colocou muito bem. O quanto é importante, e isso a gente traz muito sério, doutor, Fabi e Lília, que às vezes há uma percepção de que o colaborador, a pessoa, ela tem que se adaptar ao ambiente de trabalho. Isso não é emprego apoiado. Emprego apoiado é quando o trabalho se adapta à realidade. Excelente. E quando nós falamos da disfunção executiva, a Fabi tem a dela. O outro colega que também tem o diagnóstico tem a dele talvez de outra forma. Sim. Então é preciso essa adaptação e a tecnologia vem com este objetivo para potencializar isso. Mas talvez, por exemplo, a gente tem aplicativos que organizam tarefas. Talvez para a Fabi esse aplicativo seja ótimo. Para outra pessoa, o uso de tela não é bom. Para ele não vai ser bom. Para ele vai ser uma outra forma, um outro sistema de anotação. Então, quando a gente fala de garantir que haja inclusão, é adaptar a cada pessoa e a cada realidade. Por isso é muito importante, como a Fabi colocou, ela teve o diagnóstico posterior. E a Lilian, o senhor colocou muito bem.
há um misto, quando você tem o diagnóstico do seu filho, há aquele luto, porque a mãe tem vários sonhos, vários projetos, e quando vem o diagnóstico parece que isso é interrompido, ela, e agora o que vai ser, e agora o que eu planejei. Mas para além disso também, há o alívio, porque ela começa a se entender, e esse se entender é muito importante, porque aí eu sei, eu preciso disso, eu preciso daquilo, não, eu não funciono dessa forma. Então, quando a gente fala da disfunção executiva, ela existe. Existe em um grau alto, quando a gente coloca dependendo do TEA, mas ela tem que ser chamada a responsabilidade ao empregador, porque ele tem que trazer essa adaptabilidade. Perfeito. Você entrou num ponto muito importante sobre a questão da empresa, da escola se adaptar a esse público. Não o contrário. Quem tem que se adaptar à criança, que tem que se adaptar ao adulto, é a escola ou o trabalho. Então foi um ponto muito interessante que a senhora entrou. Na questão do diagnóstico precoce de crianças, claro que tem o luto dessa mãe, né, porque ela tinha muitas expectativas acerca dessa criança. Todavia, entra duas coisas, que é a aceitação, aceitar que realmente essa criança ela está dentro do transtorno do espectro autista, e o comprometimento. Comprometimento em que sentido? Em procurar um tratamento padrão ouro para o transtorno do espectro autista. Hoje nós temos duas abordagens, como eu citei aqui no início, que é a análise do comportamento aplicada, ABA, e a terapia cognitivo-comportamental. E quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor será para essa criança, por conta do sistema nervoso central que está plácido, então ela está muito mais apta a aprender. Quanto mais tarde o diagnóstico, entra a questão da rigidez. Então, tem a questão da aceitação e compromisso, que é muito importante para a criança. Lília, querida, você gostaria de contribuir nesse sentido, sobre meios de tecnologia, aplicativos que possam ajudar esse público, tanto na escola, no trabalho? Eu vejo a tecnologia como um avanço para as pessoas, né, dentro do espectro, porque a gente consegue, por exemplo, hoje a gente tem crianças dentro do espectro que utilizam da tecnologia para se comunicar, crianças que, né, não são verbais, hoje elas utilizam da tecnologia. Tive o prazer de trabalhar com uma criança em escola que tinha a tecnologia como a forma de comunicação, e é algo que eu acho que é muito bem-vindo. E aí a gente entra no outro ponto do desequilíbrio, muitas vezes, porque como a criança no espectro, a pessoa no espectro, ela tem a tendência de hiperfocar, né? Então, em alguns momentos, ela se perde dentro da tecnologia, e aí acaba sendo um pouco difícil a gente conseguir resgatar essa atenção e trazer de volta para a gente, né? Como educadora, como profissional. E eu acredito que isso também no dia a dia da pessoa, né, que trabalha e que tem o espectro, se ela não achar uma forma de se organizar, ela acaba também se perdendo. Então, por exemplo, a gente comentou, né? Eu tenho hoje o TDAH, né? Fui diagnosticada com TDAH. Que idade, Lília, você teve diagnóstico? Eu tinha 37 quando eu fui diagnosticada com TDAH. E aí, o que acontece? Foi quando eu fiz a pós-graduação em psicopedagogia. Daí a gente começa a se identificar, né? E aí a gente foi atrás e recebemos o diagnóstico. E aí, por exemplo, eu tenho que ter todas as notificações do celular silenciadas. Porque se eu entrar em uma para responder uma coisa, eu fiz outras 1000 coisas e aquela coisa que eu ia fazer eu não fiz. Então, eu tive que fazer isso, silenciar. E quando eu silenciei, aí agora eu entro só naquilo que eu tinha que entrar e consigo resolver. Mas às vezes a gente ainda se perde. Então, eu acredito que isso aconteça com bastante frequência. E quando a gente, né, como atuei bastante tempo na escola, eu vejo as crianças, por exemplo, eu tinha um aluno do ensino médio que ele só assistia aula no celular. Ele ficava o tempo todo com a cabeça baixa no celular. Mas qualquer coisa que você perguntava para ele, ele respondia. Então, por exemplo, ele precisava estar... ele não conseguia ter atenção. Se ele estivesse prestando atenção em você, ele não conseguia te ouvir. Mas enquanto ele estava ali no celular, assim, às vezes, fazendo nada, mas ele estava ouvindo. Multitarefa, né? Porque, assim, ele precisa meio que silenciar o cérebro, né, fazer o cérebro dele se regular para que ele possa prestar atenção em outra coisa. Então, é algo bom, mas também pode ser perigoso. Então, a gente precisa ter com bastante cautela na questão da tecnologia. No que diz respeito às tecnologias que podem auxiliar crianças, adolescentes e adultos, nós temos o PECS,
que é uma comunicação alternativa, que é baseada em trocas de figuras. O Dr. Selmo Lacerda, ele que é uma das maiores referências, acho que você conhece ele, que é um dos nomes do CBI Miami, inclusive estou estudando com eles lá. O que ele fala? Que a criança autista, ela se comunica se jogando no chão, chorando. O nosso grande desafio é entender o que a criança ela quer dizer com aquele se jogar no chão, com aquela birra. E aí que, no processo psicoterapêutico, a gente auxilia a criança a manusear o PECS. O PECS ele pode ser utilizado tanto no celular, no tablet, que é troca de figuras, né? Normalmente o cuidador pergunta: o que você quer? A criança vai até o PECS e mostra a figura. E nós temos também o PECS com figuras literais, não necessariamente digitais. Então, realmente a tecnologia ela veio sim para agregar. E o interessante é que a criança ela não precisa ficar apenas restrita na tecnologia. Também há outros meios dela se expressar, dela se comunicar com as pessoas que estão ao seu redor. No que diz respeito às estimulações, há crianças que têm sérias dificuldades, crianças, adolescentes, adultas, a lidar com as estimulações do ambiente, podendo até mesmo acarretar uma crise bem séria. E no que diz respeito a crises, nós temos dois tipos, shutdown e meltdown. O shutdown, ele é mais externalizado, que é quando a criança ela se joga no chão, ela chora, na verdade não é uma birra, ela está em profundo sofrimento. E nós temos a crise que é meltdown, que é uma crise mais internalizada, que é quando a criança, o adolescente, o adulto, eles ficam de canto, mas estão em sofrimento profundo também por conta das estimulações no ambiente. No que diz respeito às estimulações, querida, como você vem lidando com isso aqui na empresa, se isso vem acarretando prejuízos para você, se você sente intensamente algum desconforto por conta desses estímulos ambientais, e se sim, o IMA tem providenciado algum meio para que você possa utilizar nesses momentos? Sim, quando eu estava atendendo presencialmente, o barulho ele influenciava muito no meu desempenho no trabalho, e eu tenho meltdown, né? Que é o mais internalizado. E eu entrei em crise, né? E aí eu entrei com um pedido de mudar de local de trabalho, e aí foi mudado. Hoje eu trabalho mais aqui com atendimento de WhatsApp, que aqui é mais tranquilo, não tem barulho. Eu trabalhava no CRAS, que o barulho era muito alto, e aí eu fui para o Poupa Tempo, e aquele barulhinho do que chama no painel, né? Aquilo eu não conseguia desenvolver, ele trava meu cérebro, então como eu não conseguia comunicar com a pessoa, né? E aí eu vim para cá, voltei para assistência no WhatsApp, e agora sim, eu me sinto totalmente capaz e não tenho mais crises. Excelente. Né? Não tô, até parei de tomar o remédio de ansiedade. Uau. Porque eu tava tomando todos os dias com aquele estímulo de barulho. Então, aqui é a maior paz, então eu consigo executar o meu serviço com qualidade, e eu gosto muito do que eu faço. Então, melhorou muito. Muito. Novamente, quando a gente fala desses termos difíceis, a gente vê o quanto isso afeta em fases da vida. Se você é a mãe e que está ali com sua criança, seu adolescente, que você vê ele explodindo, as pessoas ao seu redor entender, é uma birra, essa mãe não sabe educar, olha o que ele está fazendo, aquele julgamento que vem. Sim. Por isso que é importante o diagnóstico, tanto para que você possa entender o que está acontecendo. Eu não digo nem para os demais, porque ninguém tem a ver com a vida dos outros, né? Ninguém tem que cuidar da vida dos outros, mas você sabe o que está acontecendo. E quando a gente fala de adulto, dificilmente você vai ver um adulto se jogar no chão e colocar. Mas tem essa sobrecarga, esse desligamento, que é o shutdown,
que você colocou, que muitas vezes pode não ser compreendida por aqueles que estão ao redor. Pode pensar, isso é frescura, tá vendo? Ela não quer mais trabalhar ali porque ela, por isso nunca vai imaginar que é uma condição em que a pessoa não consegue superar aquilo, ela precisa de apoio e de suporte. E isso é muito importante. A gente está falando de tecnologia e quando a gente veio para cá para falar no ambiente de tecnologia, doutor, para falar sobre TEA e o quanto isso é importante, não podemos deixar de lado o humano, Perfeito, a pessoa. doutor. Tecnologia nenhuma substitui o humano, o cuidador. E também a empatia, de você entender o que a pessoa está passando. Nem todo mundo tem o diagnóstico de TEA e nem todo mundo tem TEA. Tem pessoa que é preguiçosa, procrastinadora, sem o TEA? Tem. Mas tem pessoas que têm o TEA e que precisam desse suporte. Eu tenho que ter empatia para entender o momento da pessoa, me colocar no lugar dela. Para mim, a maior tecnologia é a humana, é a social, é você se colocar no lugar. É só esse ditado. Sai de casa pensando assim: vou me colocar no lugar daquela pessoa. Se eu estivesse naquele lugar, como eu gostaria de ser tratada? Pronto, essa é a receita de sucesso para tudo que a gente for fazer na vida. Só, não vou contribuir com toda a expertise dos dois psicopedagogos, mas, Fabi, estou me aliando a você, que eu acho que aqui dos três, quem tem mais experiência, os dois, e quem vive diariamente com isso, tanto com o diagnóstico sim, quanto com o diagnóstico em casa. Mas eu represento um outro tipo de público, aqueles que têm que entender, aquele que tem que garantir espaço, aquele que tem que garantir a verdadeira inclusão. A doutora falou sobre esse lado humano. Nós temos uma fala conosco, nós psicólogos, que vem do Jung. Ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Lília, querida. Essa questão que a Fabi falou é muito importante, porque, como a gente falou no começo, né? A empresa precisa se adaptar à pessoa, por exemplo, a escola precisa se adaptar à pessoa, e não ao contrário, porque senão deixa de ser inclusão, né? Incluir é o dar oportunidade para que todas as pessoas, com as suas diferenças, elas possam participar daquele ambiente. E é muito importante, como a Fabi falou, demorou um pouco para que as pessoas pudessem se adaptar a ela. Até então, acredito que todo mundo, às vezes, em algumas situações, olhava, né, Fabi, com... por que não consegue, por que não vai, por que acontece, por que ela age dessa forma nessa situação, e hoje ela tem um entendimento, mas isso é aos poucos que a gente vai criando isso, tanto no ambiente educacional, quanto no ambiente empresarial, né? Hoje, eu tenho a mesma sensação que a Fabi, quando eu recebi meu diagnóstico de TDAH, eu tive a mesma sensação de alívio, de entender. E aí a gente vê que tem a questão da função executiva, de não conseguir se organizar, perdi empregos porque chegava atrasada, porque era explosiva, era impulsiva, e muitas vezes, né? Eu tive que melhorar muito essa impulsividade. Eu sou, assim, de sempre pro correto, né? Uhum. Então, acho que as pessoas que não entende se sente incomodada. Se eu tenho que fazer, tem que ser com qualidade. Então, e eu vou a fundo naquilo que eu quero, né? Essa questão no de ser trabalho. muito justo, né? Isso, Uma ser muito justiça... justo. E isso incomoda as outras pessoas, né? E eu acho que, puxando um pouquinho, eu uso o cordão para que as pessoas identifiquem e tenham esse respeito, né? Tem gente que fala assim, não usar o cordão, não tem que ficar vestindo o que você tem, mas o cordão é para outra pessoa identificar e respeitar o que eu sou, né? Não sendo tipo, tô vestindo todo dia o autismo. Não, eu sou autista, eu sou capaz, mas tem que respeitar a minha individualidade. E no que diz respeito à crise, principalmente a crise sensorial no TEA, é importante que tanto a escola, a empresa, elas consigam lidar com essa crise, né? Proporcionando um abafador, um ambiente com pouca luminosidade, com pouco ruído, para que essa criança, esse adolescente e esse adulto possam se regular. Há crises também, por incrível que pareça, que é ocasionada por etiqueta de uma roupa. Então é importante também que a escola, a empresa tenham essa noção justamente para coibir a crise ou até mesmo ajudar esse funcionário nesse momento de crise interna ou uma crise externalizada.
Fabiana, estou quase te chamando de Fabi, posso? Pode. Querida, nós estamos vivendo o período das IAs, inteligência artificial. Sim. Como a inteligência artificial, especificamente o ChatGPT, tem te ajudado nas suas funções, na interpretação de e-mails? Como isso tem colaborado para a sua profissão no seu dia a dia aqui no IMA? Muito, muito mesmo. É assim, tem hora que bate daquela travadinha, né, na cabeça da gente. E aí eu jogo lá e ele me dá o caminho, né? E me ajuda muito, muito. Além do ChatGPT, tem uma IA que eu tenho no meu celular que eu jogo as minhas consultas e as consultas dos meus filhos. Uau. Então, um dia antes ou o horário que eu programo lá, ela me lembra, porque senão eu esqueço também, porque é muito, né? São 2 filhos, um é TDAH, um autista. E tem muita terapia, a psicopedagoga que eles passam toda semana, todo dia da semana, e fora o meu, né, que eu tenho. Então eu acabo esquecendo mesmo. Então a tecnologia, né, a IA me ajuda muito, muito mesmo. Os aplicativos de inteligência artificial têm te ajudado não apenas no trabalho, mas também com as suas demandas pessoais, familiares. Isso. Excelente. E como eu tenho a forma direta de falar, então eu escrevo e ponho lá. Vamos lá, vamos pôr uma forma didática, mas, né, e ponho o jeito que eu quero, né, para ela montar o e-mail que eu quero, né, porque eu não consigo deixar de ter aquela forma direta de falar. Então, a gente tem que dar uma amassadinha ali no ChatGPT. Tem sido muito importante para você e para a sua organização. Isso. Doutora Vandecléia. Ouvindo a Fabi, essa experiência, eu percebo que a inteligência artificial, ela nivela as suas oportunidades, né? De ter acesso. E o quanto é importante você saber usar a inteligência artificial, porque ela se modela aquilo que você pede. Diferente do imaginário, que vocês são jovens, mas eu sou da época do Exterminador do Futuro, que a Skynet vai dominar. Eu também sou dessa época. A nossa inteligência artificial, eu acredito que ela não é uma Skynet que ela vai tomando consciência própria. Ela, na verdade, reproduz aqueles comandos que nós damos. Então, é importante saber utilizar, então, dar os comandos corretos, mas é importante também fazer o que você falou, Fabi, se conhecer. Então, por exemplo, você se conhece, sabe que você é mais direta, que você muitas vezes não faz rodeios e a forma como você fala também pode dar uma outra interpretação. Então, sabendo disso, você programou a sua inteligência artificial para que ela possa te trazer um meio termo, de que você possa ser compreendida e que você também compreenda. Então, esse caminho é importante, é saber utilizar e se conhecer para utilizar da maneira correta. Excelente, doutora Lilian. Eu acho importantíssimo essa pauta, porque é como a Fabi comentou, é isso mesmo. Às vezes a pessoa, como a gente tinha falado, eu falo e aí a pessoa pensa que é pessoal. Aí a pessoa me pergunta assim, né? Por exemplo, a pessoa pergunta para a pessoa até, manda uma mensagem, olha, isso. A pessoa responde, tá. Eu sou dessas que não gosto do ok e do tá. Eu gosto que desenvolva, assim, obrigada. Ela pensa assim, o que será que eu fiz? Será que eu ofendi? Será que eu falei errado? Então, eu acredito que é isso, por exemplo. Aí eu sei o que eu quero falar. Então, acho que é mais ou menos isso que a Fabi faz, né, Fabi? Eu sei o que eu quero falar. Chat, me ajude a responder isso de forma delicada. Isso! Mas o quanto é importante a pessoa do outro lado ter sensibilidade. Porque quando ela me responde com um ok ou com um joinha, eu falo, oi, Lilian, tá tudo bem? Tipo assim, vamos muito prático, né? Muito prático. Mas isso é bom, sinal que a doutora gosta, né? Da interação, da conversa. Isso é excelente. Ela já falou várias vezes, gente, eu não gosto daquele joinha. Aí, na hora que eu vou responder, eu falo, não vou dar um joinha para ela, vou dar uma mãozinha, um coraçãozinho. Mas é isso, é muito importante. Eu acho que no ambiente de trabalho, se for bem utilizada, é algo que ajuda, né, e que dá uma oportunidade, né, como a doutora Vandecléia falou, igualar,
né, a outra pessoa que não sabe como, né, como se expressar. Então, eu consigo me expressar de uma forma com a inteligência artificial, consigo organizar os pensamentos, a questão das agendas, né, Fabi? Isso. Então, como a gente falou da disfunção executiva, então, a inteligência artificial muitas vezes entra nesse papel de ajudar a organizar. Hoje a gente tem para financeiro, dentro do WhatsApp, você coloca lá um comando no WhatsApp, você coloca, ó, gastei isso, ele vai te mostrar tudo que você gastou na semana. Você coloca a sua agenda, você não precisa nem digitar, você vai lá e fala, né? Ah, eu tenho isso para fazer, e ele vai, organiza e te lembra, te manda uma mensagem lembrando. Então, eu acho que é uma coisa que nós vamos ainda poder utilizar e organizar muito a vida do TEA com a inteligência artificial que hoje está em alta, né? Nós entramos, então, num consenso que os aplicativos, inteligência artificial, podem ajudar muito, tanto pessoas com TEA como com o TDAH. Com certeza. Qual é o nome do segundo aplicativo que você falou, além do ChatGPT? É o Dólar. Pronto. Ele é tipo um Trello, o Dólar. Ele é tipo um Isso. Trello, você vai organizando. Eu também faço uso mais o Trello do que E é essa questão de agendar, né? De Isso, agendar os agenda, compromissos e trazer essa organização mais para o dia a dia, que é uma coisa que vale muito a pena. O fato é que nós vivemos num período muito bom, muito legal, né? Onde nós podemos utilizar a tecnologia para o nosso benefício, claro, quando bem usado. Queridas, nós infelizmente já estamos encerrando nossa conversa. Foi uma alegria imensa estar aqui com vocês. Aprendi muito com o relato das três. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem estará nos assistindo. Começando por você, Lilian, querida. Obrigada, foi um prazer participar com vocês. É uma experiência muito boa, né? E uma experiência que a gente leva para a vida, né? Esses momentos que a gente participa. E assim, eu acho que ainda tem muito a se fazer para a inclusão. Mas eu acredito que a gente já está no caminho certo. E a questão que a gente falou da tecnologia é algo que vai trazer uma evolução para a questão de inclusão, que eu acredito que a gente ainda vai ter muitos frutos dessa tecnologia dentro da inclusão, e acho que é muito importante. Muito obrigado pela sua contribuição, querida. Doutora Vandecleia. Eu agradeço estar nessa mesa potente, poder falar de um tema tão importante em um mês tão importante que a gente fala da visibilidade. Olhar para a Fabi é olhar para quantas mulheres você teve a diagnóstico, conseguiu o diagnóstico do seu filho, que você falou quando ele tinha 6 anos, Isso. E quantas são as mulheres que a gente sabe que ainda estão em busca desse diagnóstico, quantas mulheres ainda temem por este diagnóstico, o quanto é importante. A gente tem uma realidade na assistência social de que quando vem o diagnóstico, seja de TEA ou de um tipo de deficiência, essa mulher se vê sozinha, porque seus companheiros, seus parceiros as abandonam. E essa mulher tem que ser forte por ela, pelo filho que ela tem e para enfrentar toda essa realidade. Então, a mensagem que eu digo é que a inteligência artificial, os mecanismos que nós temos é muito importante, mas nada substitui a interação humana. Você, mãe, é insubstituível. O que você vai poder ofertar para o seu filho, inteligência artificial nenhuma vai poder ofertar. As lutas que você vai enfrentar, você vai ter que enfrentar. Mas nunca deixe de pedir ajuda, de buscar informações, e a gente está sempre aqui, seja como poder público, seja como sociedade civil, ou mesmo na família, sempre prontos a ajudar. Fabi, querida, já estou chamando de Fabi. Que nem a secretária falou, eu sou essa mãe solo, guerreira, que vou atrás, né? A gente tem que ir atrás mesmo, pelos nossos filhos, e não desistir, é um caminho longo, difícil, mas não é impossível se você continuar e persistir. E que todos nós somos capazes, mesmo com diagnóstico, a gente pode ser excelentes profissionais, porque a gente foca, dá qualidade, trabalha com ética e tem uma inteligência muito grande, desde que o nosso espaço seja respeitado, né? E
a gente vai caminhar nesse futuro que a gente vai conseguir todo esse respeito, toda essa integração com empresas, com a sociedade, né, com o ser humano, né? A gente precisa disso e a gente vai conseguir. Obrigado, querida. Antes de finalizar, eu gostaria de estar indicando alguns livros que vêm agregando a minha profissão enquanto psicólogo de crianças autistas. O primeiro é O que a ciência nos diz sobre o transtorno do espectro autista, fazendo as escolhas certas para o seu filho. É esse livro aqui. O segundo é o livro da grande Maíra Gaiato, O Reizinho Autista, muito prático para mães que têm crianças que foram diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. E esse que eu sou muito apaixonado. Esse é um dos principais livros que fazem parte do meu acervo, uso demais ele no meu dia a dia, no tratamento das minhas crianças, que é o TEA Sem Crise, do Fábio Coelho, que é uma das maiores referências sobre TEA no país. Ele que é psicólogo ABA. Quero agradecer novamente ao IMA por ter aberto esse espaço para falarmos sobre um assunto tão importante, que são as tecnologias aplicadas às crianças, adolescentes e principalmente adultos autistas. Nós esperamos, do fundo do nosso coração, que tudo que foi dito aqui, que tudo que foi abordado, possa agregar a você, mãe, a você, criança, adolescente e adulto, que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. Tchau, tchau, pessoal!